cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Meus irmãos, eu quero agradecer a igreja que orou em nosso favor. Fomos à convenção, fomos em paz e retornamos em paz. Ouvimos palavras que muito nos edificou e marcou a nossa vida. Palavra que nos exortou, que nos confrontou a servir melhor ao Senhor e à igreja. Tivemos livramento, tanto na ida quanto na vinda. Na vinda, o pastor Marcílio sofreu um acidente. O Senhor colocou a sua boa mão. Um acidente que era para ser mortal. O carro teve perca total, mas o pastor Marcílio quebrou apenas a costela. E os demais companheiros, o Senhor Deus livrou. Nos continue orando pelos pastores conforme o propósito. Hoje é dia dos pastores, e acredito que pastores piedosos que servem a Deus com fidelidade têm muito a sofrer nesses últimos dias. E a igreja que ora deve dobrar a oração para que o Senhor continue levantando pastores segundo o coração de Deus, para direcionar a igreja caminho seguro para morar no céu. Também oremos pelos irmãos enlutados. Ontem, uma jovem senhora, esposa do pastor Samuel, ali em Querência, partiu para a eternidade com um ataque cardíaco fulminante. Conversei com eles ontem, hoje também, e vamos orar para que Deus dê força. Oremos também agradecido a Deus. Nesta convenção, o Senhor Deus deu à igreja mais 2 evangelistas. O presbítero Bom David Farinelli fica de pé, e hoje evangelista, e o presbítero irmão Antônio não pode estar, que está em recuperação, em convalescência, deverá receber a oração aqui na escola bíblica. São os 2 que o Senhor orientou para esta convenção. A igreja quer dar glória a Deus pelos 2, diga glória a Deus. Glória a Deus. Continue abençoando o Bom David, o Antônio, servindo a Deus com simplicidade e humildade. Os amados, hoje é culto de missões, e também é culto em que celebramos o dia do pastor. Nesta manhã, ao levantar-me, esse texto entrou no meu coração, e eu quero extrair as lições deste grande milagre que o Senhor operou, libertando um homem, que a Bíblia o chama de Gadareno. E é impressionante que em cada milagre operado pelo Senhor, há lições a ser retratada. Os milagres do Senhor sempre eram precedidos de um sentimento, misericórdia, e a posteriori de um pedido. O Senhor sempre pedia para que não fosse contado a ninguém o milagre. O propósito do Senhor era que os milagres não fizesse dele um milagreiro, mas que em cada milagre evidenciasse ser ele o Filho de Deus, que estava trazendo salvação à humanidade. E o poder evidenciado pelo Senhor Jesus, ele traduzia para o homem ou a comunidade que este poder evidenciava que o Senhor Jesus, como Salvador, era poderoso para perdoar pecados, uma vez que ele desfazia as consequências do pecado. A saber, quando ele cura o leproso, ele manda que o leproso vá até os sacerdotes, porque lepra ninguém podia curar. O que os sacerdotes faziam era atestar a lepra e a cura. E quando a lepra era curada, evidenciava que um milagre divino aconteceu.
Então, quando o Senhor recomenda ao leproso que vai ao sacerdote, ele quer que ele diga: Deus me curou. E quem é Deus? Deus na pessoa, Deus encarnado, Deus Filho, o Deus homem, Jesus. E isso era uma forma de que as pessoas entendessem que o propósito do Senhor é a salvação. Marcos 5, como Mateus capítulo 8, realça aqui a autoridade do Senhor sobre os demônios. William Hendricks, quando faz comentário desse capítulo e desses 20 versículos, ele diz que aqui há 4 ou 5 parágrafos interessantes. Ele cita que o primeiro parágrafo fala do homem gadareno, o segundo fala dos demônios, o terceiro fala dos apacentadores dos porcos, o quarto dos apacentadores do porco e o quinto do Cristo Jesus. É bom então seguir o William Hendricks observando pelo menos 5 retratos deste milagre. E Cristo Jesus, no Evangelho de Marcos, é apresentado como servo. E como servo, Jesus veio servir. E como servir a todos que necessitavam de ser servido. O versículo central do Evangelho segundo Marcos é o versículo 45 do capítulo 10. O Senhor Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O capítulo 5 realça o milagre que o Senhor operou sobre a vida deste homem. E é muito bom enaltecer o milagre, mas é muito bom também perceber que Marcos, ele é um evangelista minucioso, que escreve de forma a dar minúcias do que Cristo fez. A descrição do milagre da libertação do gadareno é evidenciada por Mateus, que pouco fala. Mateus fala de 2, Marcos e Lucas fala de apenas 1. Não há contradição, é que Marcos quis falar de 1, Mateus falou dos 2, mas Mateus não dá tanta ênfase. Lucas é mais minucioso que Mateus, mas Marcos, ele detalha, porque o objetivo de Marcos é revelar o dinamismo de Jesus em servir. É por isso que ele sempre usa o termo "e logo após", "e chegaram", porque revela Jesus andando, dinâmico, trabalhando, para que o reino de Deus fosse chegado às pessoas. E como o reino de Deus, conforme profetizou Isaías no capítulo 61, verso 1, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou a restaurar. Nós observamos que Jesus, em Marcos, ele é dinâmico, e toda a força dele é em servir, em restaurar, em libertar, em anunciar. O milagre da libertação do gadareno tem pelo menos 5 retratos maravilhosos. E o primeiro que revela é o dinamismo de Jesus, é o esforço de Jesus. Como é um culto missionário, se pergunta muito por que é que a igreja não pode parar de fazer missões, por que a igreja não pode parar de evangelizar, porque a igreja não pode parar de propagar o evangelho. Qual é o segredo? Nós estávamos indo para a reunião da Almadecre e vi a nossa irmã Elisete caminhando para o evangelismo. A gente pergunta: aonde está a força desses irmãos que, em meio ao sol causticante, vem para o evangelismo, vem para a EBD, vai pregar, vem para a vigília? Qual é o segredo? Cristo Jesus nos ensina o segredo desse dinamismo. Observe que Marcos revela que o Senhor Jesus chegou do outro lado do mar. Então Cristo atravessou aquilo que nós chamamos de Mar da Galileia, mas que na verdade é um lago. E o texto que antecede
revela a tempestade. Diferente da outra tempestade, há uma repreensão, porque a caminhada de Jesus rumo à Galileia, o outro lado da Galileia, foi precedida por um grande temporal, que o texto dá-nos a indicar, que foi provocada por espíritos malignos, que não queria que o Senhor Jesus chegasse ao outro lado. O outro lado que Jesus chega é uma região cujo nome alguns dizem ser Gerasa ou Gerasa, outros Gadara, mas o texto propriamente Gadara fala de uma região da Palestina que era uma região totalmente gentílica, chamada de Decápolis, composta por 10 cidades, da qual algumas, como Gadara, Filadélfia, Citópolis, Gerasa, fazia parte. Essas cidades, no período dos Macabeus, perderam o direito de autonomia e passaram a ficar submissas ao Estado judaico governado pelos Macabeus. Com a conquista dos romanos, devolveu a essas cidades as autonomias e elas formaram uma confederação de 10 cidades que passavam a ter exército e era propriamente composta, na sua maioria, por gentios. Cristo Jesus havia dito em João ou Mateus capítulo 10, no envio dos discípulos, que eles deveriam ir somente à casa perdida de Israel. Então, naquele instante, o evangelho deveria ser pregado unicamente para os judeus. Mas Jesus atravessa o mar da Galileia e vai justamente para o mundo gentílico. E o propósito dele em ir é ir justamente para servir, para cumprir, para fazer a missão que o Pai lhe havia determinado. A primeira lição, ou o primeiro retrato deste milagre que Jesus nos dá, é qual era o segredo do seu esforço, o esforço de Jesus para encontrar um gadareno. Observa que o nome não é dito, mas gadareno no sentido pejorativo, dado o estado caótico que este homem estava. Mas Jesus foi. Cristo Jesus, ele nunca descansou no seu ministério. Ainda que quisesse, ele não podia, mas ele sempre se esforçava para cumprir o trabalho que havia recebido. Observamos que, embora houvesse ou tivesse acontecido a tempestade, Cristo finalmente chegou ao outro lado. É interessante isso, Jesus chegou ao outro lado, e ao chegar ao outro lado, ele foi com um propósito, na sua onisciência, de encontrar um perdido. Pastor, qual é o segredo deste dinamismo de Jesus? Por que Jesus era tão esforçado? Podemos então entender que aqui o texto nos explica pelo menos 3 motivações. A primeira, Jesus era consciente, convicto da sua missão. Eu disse aos irmãos que ele diz em Marcos 10, 45, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para alguém dar a vida por ele, mas ele veio para dar vida em resgate de muitos. Então, a primeira coisa que Jesus tinha era a consciência da sua missão. Jesus, em João, por 7 vezes declara: eu sou. E todas as declarações de Jesus são fundamentais para a humanidade. Quando Jesus, ele disse que ele é a luz, ele está falando no sentido de brilho para um mundo de trevas. Quando Jesus disse que ele é a porta, ele está falando de pessoas perdidas. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele está falando de pessoas famintas. Quando Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, ele está falando de pessoas que estão ainda inseridas em videiras falsas, que não podem receber a verdadeira seiva, e ele precisa então
cumprir a sua missão. É interessante Jesus, então, ter consciência da missão que veio cumprir na terra. E é interessante que em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Em Lucas 19, verso 10, o Senhor disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Cristo, sabendo da sua missão, ele vai até Gadara. Interessante que João, na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, diz que Cristo veio desfazer as obras do diabo. Então Jesus, sabendo disso, ele vai ir até a região de Gadara, um mundo totalmente contrário aos preceitos judaicos, justamente para salvar, para libertar um homem que não tem nome, mas tem alma e carece de salvação. Meus amados, Jesus diz em João capítulo 9, versículo 4, acerca do cego de nascença, quando procurava-se ou propunha uma discussão teológica de saber quem havia pecado, se o jovem cego ou se os pais, Jesus disse: nem este pecou, nem os seus pais, mas isso é para que manifeste a glória de Deus. Ele diz assim: convém que eu faça a obra de meu Pai enquanto é dia. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Jesus não só tinha consciência do que ele era, da missão que havia recebido, ele também tinha consciência que o tempo não era muito. É muito triste quando nós, como seguidores de Jesus, representantes do Senhor, deixamos para o amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Pois bem, o Senhor Jesus, meus amados irmãos, ele descreve com muita clareza o texto da palavra de Deus, quando ele nos ensina a trabalhar enquanto é dia. Nós, muitas vezes, irmãos, deixamos de pregar o Evangelho hoje para falar amanhã. E é muito interessante, meus amados, que nós venhamos ter ciência que o dia de amanhã não nos pertence. Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor diz: não vos ansieis, não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã não vos pertence. Por que não vos pertence? Davi diz em 1 Samuel, capítulo 20, que ele estava a um passo da morte. Então Cristo, sabendo disso, ele precisa trabalhar, porque o diabo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz, meus amados irmãos, que o diabo anda bramando como leão, à procura de quem possa tragar. Observe o texto: anda. O inimigo não está parado, não é as pessoas que vêm ao diabo, é o diabo que vai às pessoas, e o propósito do diabo é matar, é roubar e é destruir. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, quando o Senhor revela dizendo: pelo que alegrai-vos, ó céus, ai da terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Cristo sabia qual era a sua missão, mas sabia também que havia um tempo determinado, e que se não chegar neste tempo, o diabo pode chegar primeiro. E é por essa razão que ele se esforçava. Meus amados, há uma missão da ONU, ela tem uma missão de paz, mas a missão da ONU não consegue resolver nada hoje. As missões da ONU são sempre prolongadas para décadas futuras. Há uma missão da ONU junto à Unesco, é uma missão educacional. Eu vejo alguém conversando. Então, observamos, meus amados irmãos, que a função da Unesco é erradicar o analfabetismo, e essa função não pode ser para agora, a função é para décadas futuras. Meus amados, há muitas funções. Há funções da ONU junto à FAO, que é eliminar a fome,
mas essa função é para décadas, porque a ONU não tem como desfazer agora. Meus amados, a igreja, ela está na terra como coluna e firmeza da verdade. E se ela cumpre o ministério do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e ela sabe que ela é, como diz Mateus capítulo 5, que a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra, ela tem que se assemelhar a Jesus. As pessoas não vêm ao templo para nos ouvir cantar, as pessoas não vêm ao templo para nos ouvir falar, as pessoas não vêm a este templo para dar as suas notas, as pessoas vêm a esse templo porque na placa da frente está escrito Assembleia de Deus. As pessoas esperam encontrar Deus nessa casa, e elas esperam ver Deus nas nossas vidas, na transformação, na libertação. E qual é o papel da igreja? Cumprir sua missão enquanto é tempo. Se amanhã os irmãos pegaram o jornal, é difícil os crentes lerem hoje, porque nós não temos tempo. O Instagram, o WhatsApp, o entretenimento da mídia tem tomado a nossa mente de tal forma que nós não conseguimos ver a realidade. Mas se amanhã você pegar o jornal da cidade e abrir na página policial, você vai ver quantas pessoas foram assassinadas. Se você for amanhã aqui no censo cuiabano e perguntar quantas pessoas morreram, você terá um censo. E se perguntar quantas dessas pessoas morreram salvas, você vai perceber que perdemos. Quantos suicidaram? Quantos foram assassinados? Quantos pereceram? E a pergunta é, tantos. E a pergunta é, o diabo chegou primeiro. Por que o inimigo chegou primeiro? Porque nós achamos que a nossa missão poderia ser adiado. Jesus nos ensina que chegar primeiro exige esforço, exige renúncia, exige convicção. Eu devo dizer nesta noite que este país que espera melhorias econômicas, que espera fim de inflações, desigualdades sociais e também segurança pública a contento daquilo que tem os grandes países de primeiro mundo, serão totalmente decepcionados, sentirão-se traídos como os utópicos que apoiaram as filosofias socialistas, também sentirão-se traídos como os utópicos que apoiaram uma cultura de direita totalmente, vamos dizer, hipócrita, que ensina uma coisa e não vive, e continuarão decepcionados, porque a solução do Brasil não é direita e nem esquerda, não é pena de morte, não é construção de presídio. A solução do Brasil, quem tem é você. E qual é a solução do Brasil? Dinheiro? Não. Poder do Evangelho, que só quem tem deve pregar. A igreja, a exemplo de Jesus, deve ser consciente da sua função. A segunda observação que eu faço deste esforço de Jesus é que, embora consciente da sua missão e do tempo, Cristo também tinha consciência do caos do gadareno. Ele sabia que ele era luz, que ele era pão, que ele era vida e, na verdade, caminho, verdade, como descreve em João 14,6. Mas em contrapartida havia um gadareno e o caos dele era pleno, porque a Bíblia diz que um espírito imundo, o homem estava dominado com espírito imundo. A palavra imundo aqui é profano, mau, maligno. Esse espírito tornava este homem maligno. Este homem era incomunicável, ninguém poderia conversar com ele. Ele era um homem perigoso. Mateus dizia que aonde ele estava não poderia, meus amados irmãos, ninguém passar. Este homem era desenganado pela sociedade. Os presídios não poderiam detê-lo, os grilhões não poderiam pará-lo, e ele andava, meus amados, pelos valados, eu digo pelas cavernas, porque o texto aqui fala de rochas. Essas rochas eram sepulcros que os corpos eram colocados, e este homem,
ele vivia dentro desses sepulcros. Alguns até alegam que ele poderia alimentar de vísceras humanas. Tal era o estado deste homem, oprimido pelo diabo. O caos dele era pleno. Espiritualmente, o seu espírito era dominado por demônios. Os irmãos lê 1 Samuel 16:1 e percebe que um espírito maligno atormentava Saul. Agora imaginem, senhores, espíritos malignos de forma múltipla sobre este homem. Então este homem tinha o seu entendimento cegado. Eles não conseguiam encontrar com o Senhor e vivia oprimido pelo inferno. Em segundo lugar, este homem psicologicamente havia perdido toda a capacidade de raciocínio, de domínio. Se tornou um homem mau. Por quê? Porque andava se ferindo a si mesmo, feria outras pessoas. Socialmente, este homem perdeu a sua casa, não mais estava em sua casa, não tinha comunicação com a sociedade, e a sociedade o desprezava. Ninguém dava nada para este homem. Cristo Jesus, ele sabia da sua missão, ele sabia da sua solução, e ele sabia do tempo que tinha para cumpri-la, mas ele também sabia do caos que se encontrava aquele homem. Meus amados, quantos suicídios estão marcados para esta noite? Quantas pessoas oprimidas pelos demônios estão quase a morrer? Talvez já foi ao psiquiatra, está totalmente dominado pelos remédios terapêuticos que não cura. Quantos médicos já disseram que não tem mais jeito? Quantos presídios? E nós neste país já vimos cenas macabras que só no passado, em filmes de terror, era passado, a saber, as pessoas arrancaram o coração do outro, degolarem a cabeça e a gente não entender. É interessante perceber que a sociedade acredita que a única solução é matar. Na Argentina se aprova a lei que daqui a pouco 14 anos já é de maioridade. Este país já teve maioridade de 8 anos. Imagino, senhores, que as propostas é cada vez mais adolescentes serem mortos. O presidente dos Estados Unidos declarou que as facções, que é composta por muitos dos nossos irmãos desviados da igreja, agora devem ser tratadas como terrorismo, com rigor tal de prisões perpétuas e etc. Mas eu devo dizer que o que motivava Jesus ir a Gadara era o caos que encontrava aquele homem. É interessante ver os crentes fechando o vidro dos seus carros para não serem roubados. É interessante ver mulheres segurando seus maridos para não serem tocados por prostitutas. E é interessante nós querermos indicar os melhores psicólogos e os melhores psiquiatras para pessoas desenganadas, para pessoas atormentadas. Eu não devo esquecer que psicologia, psiquiatria é ciência e Jesus não abobina ela, mas devo dizer que isto é paliativo. A igreja, ela tem o poder de Jesus, e quando o psiquiatra diz que não tem jeito, quando o delegado não diz que não tem jeito, quando todos dizem que não tem jeito, Jesus disse: vem a mim, cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa igreja, ela não é composta pela elite cuiabana. Você vê crentes aqui hoje com ternos, com vestes. Tem irmãs que as suas bolsas são bolsas de cromo alemão, que compram novilhas das maiores qualidades. Obreiros cujo sapato, o couro é um couro tão caríssimo, gravatas que foram trazidas de primeiro mundo, e você pensa, essa igreja é de elite. Não, essa igreja veio do barro, essa igreja veio do pó. Todos eram escravos do diabo. E como vocês chegaram aí nessa plataforma, como o Senhor fala, esse Jesus foi até a mim, me encontrou neste estado,
e quando Ele foi, Ele me pegou com a sua mão poderosa, me tirou das garras do diabo, te tirou das garras do diabo e te deu autoridade para você também passar. Existe caos, existe guerra, existe luta, e nós dentro do templo estamos dormindo, achando que não temos nada a ver com essa problemática. Jesus se esforçava porque havia um caos, mas não bastava isso, Jesus era esforçado, porque o versículo 5 diz que este gadareno, desenganado, escravo espiritualmente, atormentado psicologicamente, socialmente preterido, ele andava de dia e de noite, clamando, gritando e se ferindo, clamando e ferindo-se. O que é o clamor de um gadareno? O que clama um sedento, porventura não é por água? O que clama um faminto, porventura não é pão? O que clama um cego, porventura não é por direção? O que clama um doente, porventura não é cura? O que clama alguém ferido, porventura não é a dor? É interessante que o Senhor Jesus, na sua poderosa palavra, conseguiu ouvir o clamor das almas, conseguiu ouvir e entender o clamor desse gadareno, e é por essa razão que esse gadareno vai ser atendido. Jesus cruza as fronteiras, porque Jesus não veio para passear no shopping Pantanal. Jesus não veio para conhecer o Pantanal mato-grossense. Jesus não veio para conhecer o safari africano, nem para conhecer as belas praias do Rio de Janeiro. Jesus não veio para discursar na Academia Brasileira de Letras, e nem para construir prédios ao exemplo de Oscar Niemeyer. As marcas de Jesus não estão nos prédios de Brasília. A obra de Jesus não está escrita nas melhores editoras. Quando Jesus veio à terra, Ele veio para o vale, Ele veio buscar você. Ele veio buscar você. Eu não sei qual é o teu estado aqui hoje, mas Jesus veio aqui nesta noite para te dizer: vim para te restaurar o teu casamento, restaurar a tua alma, restaurar a tua vida. Eu vim trazer a paz que a droga não te deu. Eu vim te trazer a alegria que a prostituição não te deu. Eu vim trazer a liberdade que o dinheiro não te deu. Eu vim aqui para você, você que perdeu tudo, e alguém olha para você e pensa que não vale nada. É 2026, e Jesus diz em João 5,17: papai trabalha até agora, e eu também trabalho. E para quem Ele trabalha? É para quem está com as mãos levantadas, dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador. Ele está aqui nesta noite para dizer: estou de pé pelo teu clamor. Eu sei que tem pessoas que clamam ao Senhor pedindo um carro, clama ao Senhor pedindo um novo apartamento, clama ao Senhor pedindo dinheiro na conta, clama ao Senhor e clama ao Senhor por todas as coisas. Mas Jesus está aqui hoje para ouvir o clamor de alguém que está desenganado, que está aprisionado, e já que não consegue encontrar solução, ele mesmo tenta se ferir, ele mesmo tenta se matar, ele mesmo tenta se cortar, porque ele entende, dizendo: eu não sirvo para viver, porque a minha vida é um tédio, é melhor morrer, porque Deus me deu essa vida. Não foi Deus que te deu essa vida, é o demônio que quer dizer que a vida é assim. Mas Jesus vai dizer: eu vim te trazer vida, eu vim te trazer vida. Levante as mãos, porque as correntes já estão caindo por terra. Abre a tua boca para glorificar, porque Ele quer te salvar nesta noite. O segundo retrato desse texto que eu observo é a autoridade de Jesus para expulsar os demônios, porque o versículo 6 revela que quando o homem viu a Jesus, mesmo endemoniado, imediatamente ele veio e prostou-se diante de Jesus. Jesus é esforçado porque sabe a sua missão, reconhece o caos que o mundo está e só Ele pode dar solução, e reconhece o clamor daqueles que vivem em entristecimento.
mas Jesus também revela a autoridade que ele tem, aleluia. E a autoridade dele é tão grande, que quando Jesus chega e desce do barco, imediatamente, quando o barco ainda está nas águas, o endemoniado sai da caverna. Observa Mateus, que ninguém passava por ali, ninguém entrava por ali, mas Jesus resolveu passar por ali. E quando Jesus passa por ali, aquele homem que era um homem sem associação, sem poder, era um homem inassociável, era um homem perigoso, era um homem inamassável, vou dizer, um homem que não tinha controle para o amansar. Agora ele vem ao encontro de Jesus, mas ele não vem para matar Jesus, ele não vem para prender Jesus, ele vem para se curvar aos pés de Jesus. A expressão aqui é prostrar, é adorar. Por que esses demônios prostram? Porque diante de Jesus, meu irmão, não tem nada que resiste, não tem nada que para, aleluia. Jesus tem autoridade para subjugar os demônios, sim, porque Jesus tem poder para subjugar os demônios, porque os demônios não vêm para você por causa do gato preto que alguém colocou na sua mesa. Os demônios não têm poder sobre a sua vida porque alguém pegou o teu nome, colocou no sapo e costurou. Os demônios não têm poder na sua vida porque um pai de santo fez o seu nome e jogou lá e vai te destruir. Os demônios só têm poder aonde tem pecado, porque é o pecado que dá autoridade para Satanás. Mas quando os demônios vê Jesus chegando ali, eles dizem: quem é o ousado? Os demônios: quem é o ousado? E Satanás diz: não toca, porque as mãos deles são puras, os pés deles são puros, a palavra dele é pura. Levante a mão e eu vou te dizer: Maomé tem autoridade no islamismo, mas não venceu a morte. Buda tem autoridade no budismo, mas não venceu a morte. Vishnu, Brahma e Shiva tem autoridade no hinduísmo, mas não venceram a morte. E todos os shintoísmo e todas as demais religiões com as suas autoridades. José Smith Jr. tem autoridade no mormonismo, mas não venceu a morte. Charles Taze Russell tem autoridade sobre o russelismo, mas não venceu a morte. Isso quer dizer que nenhum deles poderiam vencer Satanás. Eu levanto a mão para dizer: Trump tem autoridade nos Estados Unidos, Lula tem autoridade no Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem autoridade na jurisdição judiciária, o desembargador tem autoridade no estado, o prefeito tem autoridade em Cuiabá, o presidente do bairro tem autoridade no bairro, você tem autoridade na sua casa, mas Jesus tem autoridade do céu. Eu estou dizendo: Jesus tem autoridade no céu, tem autoridade na terra, e tem autoridade debaixo da terra. Paulo diz que o nome de Jesus é sobre todos os nomes, para que todos os nomes se curvem e confessem que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a mão, que eu estou pregando não em nome de Moisés, eu não estou pregando em nome de Arão, eu não estou pregando em nome de Jacó, eu não estou pregando em nome de Abraão, eu não estou pregando em nome de Isaac, eu não estou pregando em nome de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel ou de Daniel, eu não estou pregando em nome de Pedro, eu não estou pregando em nome de João, eu estou pregando sobre o nome que é todos os nomes, e esse nome tem autoridade. Se você sente, levante a mão, levante. Eu estou pregando no nome de Jesus. Nesse nome a cura reina, nesse cura o batismo com o Espírito Santo, irmão João. Nesse nome a libertação. Você que entrou aqui, eu não sei se você veio nas drogas, se você veio na prostituição, se você veio depressivo, se você veio suicida, eu não sei como você chegou, mas nessa noite toda a potestade cai por terra, debaixo do nome, do nome, do nome, do nome. Eu estou pregando e Jesus está entrando em casas agora. Levante a mão. Satanás está pegando a mobília dentro das casas agora. Oh, eu estou sentindo
Eu estou pregando aqui, mas a palavra está indo lá. Aí você pergunta por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é que Ele é? Ele é onisciente. Eu estou pregando aqui, o diabo já está ouvindo aí dentro da tua casa. Há um fogo de Deus queimando corações dentro dos lares agora. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu estou sentindo. Eu estou pregando e estou sentindo. Ele está andando no meio da casa. E Ele está dizendo: eu estou curando aqui hoje. Tu vieste com um fardo pesado, vai sair com um fardo leve. Tu vieste cego, vai sair vendo a luz. Tu vieste morto, vai sair com vida. Vieste sedento, vai sair saciado. Vieste faminto, vai comer do pão, porque Ele é pão, Ele é água, Ele é vida, Ele é luz, Ele é poder, Ele é glória, Ele é unção, Ele é alegria. Ele tem poder para te dar vitória. Eu estou pregando e estou sentindo que a auréola dele está entrando nesta casa. O que engrandece essa casa não é o teu perfume. O que engrandece essa casa não é este dinheiro. É o poder que só o Senhor Jesus. Os demônios vêm ao pé dele e se curva. Mas os demônios não só vêm ao pé dele, confessa. Os demônios dizem para ele diz que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste nos atormentar. A luz chegou e os morcegos têm que ir embora. Eu estou profetizando. Se o templo ficar fechado o ano, os morcegos entram. Mas qualquer um que chegar, ligar a luz, os morcegos começam para lá e para cá, começam para lá e para cá. Não é a luz que foge dos morcegos, é os morcegos que fogem da luz. Chega Jesus na tua vida aqui hoje. Levante a mão. Levante a mão. Tu não vai morrer, tu vai viver. Tua casa não vai acabar, tua casa vai continuar. Teu casamento não vai ser um divórcio, vai ser paz. Tu choraste até agora, tu gemeste até agora, tu te humilhaste até agora. Tu te humilhaste até agora, confiado no nome de Jesus. Diz o Senhor para ti, eu vou usar o jargão do pregador. Brada Deus da minha boca agora para te dizer: prepara, porque Jesus está dizendo, é os demônios que vão ser atormentados. Porque chega nesta noite aquele que veio te libertar. É Satanás que vai dar marcha ré. A tua boca, a tua boca vai cantar hinos de vitória. A tua boca vai bradar. O choro dura uma noite, mas a alegria acaba de chegar pela manhã. Levante a mão e abra a boca, que papai está colocando algo novo aí no teu. Por alguns segundos, levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ouvir brado de glória a Deus e de aleluia. Brado de glória a Deus e de aleluia. Brado de glória a Deus e aleluia nesta noite. Está descendo o pastor Antônio Gregório, uma unção que eu não consigo explicar, mas Jesus manda dizer para a igreja que a promessa de Mateus 16, 18, Lucas está de pé. A minha igreja que eu edificarei, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem esquerda, vermelha, amarelo ou azul. Não tem demônio no inferno que vai parar a igreja. E quem vai salvar a igreja não é super-homem, não é Batman, não é político, é Ele que está no meio dela. Não será abalada. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Deus vai. Eu estou sentindo uma autoridade profética. Levante a mão. Ai, estou na canto. Está chegando a hora, irmã Miriam, de coxos serem curados, de aidéticos serem curados, de
presídios serem esvaziados, não porque vão fugir, não porque serão mortos, mas na autoridade do nome de Jesus. Filhos voltarão para casa, desviados voltarão para a igreja, línguas estranhas voltarão a fluir dos nossos lábios, adultério não terá poder sobre a igreja, fornicação não terá poder sobre a igreja, corrupção não terá poder sobre a igreja, porque há uma autoridade. Levante a mão. Quem vai fazer não é pastor Samuel, quem vai fazer não é convenção, quem é? Ele. Há uma autoridade para desmascarar. Quando ele chega, eles confessam. Diga assim: teu adversário. Fala com força: teu adversário. Faz de conta que eu sou pregador. Diga assim: o teu adversário conhece o teu Senhor. É você que não conhece o teu Senhor, porque tu olha mais para o teu adversário do que o teu Senhor. Levante a mão e diga: teu Senhor está no trono, teu adversário está condenado. Diga: o teu Senhor é Rei do universo, o teu adversário é condenado ao inferno. Diga: o teu Senhor é sol, teu adversário é treva. Diga: o teu adversário tem poder, o teu Senhor tem todo o poder. Diga: o teu adversário não é onipotente, o teu Senhor tem todo o poder. O teu adversário não é onisciente, o teu Senhor já sabe o que está preparado para você. O teu adversário não é onipresente, ele manda secretário. O teu Senhor anda contigo, come contigo, dorme contigo, anda contigo, dorme contigo, dorme contigo, anda contigo, dorme contigo, anda contigo, dorme contigo. Hoje mesmo ele está bem pertinho de você, dizendo: não temas que eu te ajudo, eu pego pela tua mão, eu te sustento com a força da minha justiça, não é com a tua. Eu estou pregando. Eu estou pregando que há autoridade. E aí, Marcel, a autoridade dele faz os demônios curvarem. A autoridade dele faz os demônios confessarem que ele é. Mas a autoridade dele fala para os demônios: sai, sai. Que glória que eu estou sentindo aqui hoje. Sai, sai, sai. Olha para quem está do outro lado, diga: Deus está dizendo: todo embaraço, todo pecado, toda armadilha do diabo, Jeová está dizendo: sai, sai. Diga forte: sai. Sai frieza, sai medo, sai, 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 porque ele está abrindo caminho. Oh glória, eu estou pregando e estou sentindo. Ele tem autoridade. Mas o terceiro, ele revela. O terceiro fator, ele revela o que os demônios transformam o ser humano. Ele pergunta para os demônios: qual é o teu nome? Ele diz: Legião. Não quer dizer que seja 6.000, como nós dizemos, segundo William Hendricks. Ele quer dizer: somos muito, mas supomos que seja 6.000 demônios. Então o Senhor fala o quanto o ser humano é importante. Porque 6.000 demônios oprime uma pessoa. Porque 6.000 demônios escraviza uma pessoa e não consegue matar. Diga assim: eu não sei. Diga comigo: eu não sei. Porque o inimigo tem tanta raiva de você. Diga assim: eu posso responder pela Bíblia. Sabe por que o inimigo incomoda tanto com você? Porque quando o inimigo olha para você, não vê você. É você que não se vê no espelho.
Porque quando você olha no espelho, você fala: eu não mereço, eu não sou ninguém, é porque eu já era para ser. Aí o demônio vem e te escraviza. Só que o demônio, quando te vê, ele não vê você, ele vê a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você tem dente, se o seu dente é de ouro, não sei se é de marfim, de porcelana, mas levanta a mão, está na hora de sorrir. Porque 6.000 demônios não conseguiu parar o gadareno. Embora você não dê glória, você não dê aleluia, você não fale nada, Jesus chegou em tempo de te livrar dos demônios. Eu estou dizendo, Satanás não te destruiu até agora, não vai destruir mais. Se ele não pisou na sua garganta até agora, muito menos agora, porque chega reforço. É 8h35 da noite em Cuiabá, Alphaville. Desce agora reforço. Eu disse: desce agora reforço do leão da tribo de Judá. Tem gente que recebeu aqui, ó. Olha ali, tem gente recebendo. Ali também tem gente recebendo. Olha lá atrás, tem alguém levantando e recebendo. Se quando tu eras pó, pisado pelo diabo, Deus não deixou ele te matar, imagina agora que tu és vaso. Socotocotoco parracatacabarrabacai, quepacapatoca rabacarabacacé, repicarabacarabacobandarabacarabachandarai, repicalamassuí decanta. Eu vou pregar depois. Recebe agora. Sobre uma pessoa. Os delegados de Gadara não resolveram. Me permita, profissionais, não quero que eu discrimine. Os psiquiatras de Gadara não resolveram. A Secretaria de Segurança Pública de Gadara não resolveram. O governador de Gadara não resolveram. E Jesus chega, Emerson, só com uma palavra. Só diz assim: sai. Sai. Coloca a mão sobre o ombro de alguém aqui agora. Você vai dizer só uma palavra, só se você for muito cru para não dizer. Se uma palavra mandou 6.000 demônios embora, você vai dizer para alguém: eu profetizo agora, na mesma autoridade, com a mesma palavra, no mesmo nome do Senhor Jesus, que algo sobrenatural acontece agora na tua vida. Diga assim: receba em nome do Senhor Jesus o sobrenatural agora. Tem gente sentindo glória. Tem gente lá atrás que abriu a boca e já deu glória. E Jesus está dizendo: eu estou fechando sepultura, estou dando ordem aos demônios para sair da tua frente. Tu vieste por um caminho, mas vai voltar agora. Cheio, 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 cheio. Eu disse: tu vai voltar cheio, 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 cheio,
Os demônios dizem para o Senhor: conjuro-te por Deus, que não me lances no abismo, porque os demônios sabem quem é Jesus e sabem que o fim deles é o lago de fogo. E ele está dizendo para o Senhor, conforme Lucas 8:31, não nos lance o abismo, porque os demônios sabem que o teu Senhor não está lutando, teu Senhor já é vencedor. Rogo-te que nos lance diante desses porcos, porque os demônios estão dizendo: porcos e ser humano para nós é a mesma coisa, porque o demônio quer transformar você em uma coisa imunda, quer tirar o teu brilho, quer tirar a tua graça, e o desejo dos demônios era nos tornar porcos, e como os porcos lançarmos no abismo. E Jesus falou: pode, porque entre os porcos e esse gadareno, eu prefiro o gadareno. Mas o gadareno é endemoniado, mas eu liberto. Mas o gadareno não tem nome, eu dou nome. Mas o gadareno não tem paz, eu dou paz. Mas o gadareno é cego, eu dou visão. É faminto, eu dou pão. Não tem nada, eu dou tudo. Levante a tua mão aos céus. Os presidentes presidenciáveis procuram os melhores nomes para ser os seus melhores ministros. Eles procuram os melhores vices para agradar gregos e troianos. Procuram as elites para lhes apoiar. Nos seus palanques eles procuram as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas. Procuram as autoridades diabólicas para agradar todo mundo e ter voto. Jesus está dizendo: entre o que eles querem e o que eu quero, eu estou procurando agora na Pascoal Ramo, eu estou procurando agora no Vale do Beco do Candeeiro, eu estou procurando agora no Hospital do Câncer. O que o Senhor está procurando? Canceroso para me curar e usar, criminoso para me libertar e transformar em pregador. Eu estou procurando quem não tem para dar, eu estou procurando quem não é para ser. Eu prefiro quem não é, porque eu faço. Ele é o dono do ouro e é o dono da prata. E está dizendo: enquanto Gadara se preocupa com os porcos, eu me preocupo com alma. Eu vou profetizar. Enquanto você está preocupado em pregar aqui, Jesus está preocupado com os que estão no vale. Enquanto você está preocupado com a credencial, Jesus está preocupado em exercer a credencial. Enquanto você está preocupado em aparecer, Jesus está preocupado em tirar do vale, erguer e fazer assentar em lugares celestial. Sabe o que Jesus está me dizendo aqui nesta noite? Os demônios fiquem com o que não vale coisas eternas, porque porcos é para morrer, porcos é para alimentar alguém. Mas Jesus está dizendo: o gadareno não foi feito para ser porco, o gadareno foi feito para refletir a minha eternidade. Quem levanta a mão comigo para dar glória a Deus? Uma outra área, eu termino a mensagem. Os demônios entram nos porcos. Quando entra nos porcos, os demônios é tão imundo que os porcos sentiam-se sujos. E entre os demônios habitar nos porcos e os porcos conviver com os demônios preferiram se suicidar e mergulharam na água e morreram. O que Jesus está dizendo aqui é: eu sei o que aflige a humanidade, sei que é os demônios, mas com a minha autoridade eu os ordeno a ir embora. Tá. Quando os demônios saem do gadareno, alguém olha e vê o gadareno assentado, conversando, vestido mansamente. Se eu fosse o gadareno, eu falava: a minha alma estava longe dos caminhos dos céus,
eu era pobre. Quarto retrato desse texto é o que os gadarenos olham para as almas, porque os apacentadores de porco não foram falar o que Jesus fez com o gadareno, mas o que Jesus fez com os porcos. E quando eles voltam, eles veem Jesus e o gadareno, eles têm temor de Jesus, mas eles não têm medo do diabo. Só que eles olham para Jesus e dizem: vai embora, o Senhor dá prejuízo para nós, os nossos porcos morreram. E os pastores estão dizendo: a culpa não é nossa, a culpa é dele. E me permita falar, vocês não vão zangar, é domingo, a gente está preocupado com isso aqui, ó. Com isso aqui, ó. A gente está preocupado com aquele negocinho chamado Instagram. Preocupado é quando está ganhando por mensagem. Estamos preocupados com os porcos e as almas. E as almas? Quando são preocupadas com almas, levante as mãos. Quantas almas você ganhou essa semana? Quantas almas você evangelizou essa semana? Para quantas você fez o apelo? Quantas vezes tu olhou no teu Instagram? Quantas vezes você convidou os seguidores? Quantos vídeos você postou para atrair novos seguidores? E quantas vezes você falou? Está aí minha esposa, nós abastecemos. Uma moça nos abasteceu. Olhei para a moça, ela está aí. Disse: moça, onde você está congregando? Ela disse: eu não estou congregando mais, eu parei, eu estou desviada. Eu disse: moça, e qual é o lugar que você congregava? Na congregação, na denominação tal. Disse: mas Jesus te ama, tem um projeto na sua vida, e tudo que você tem procurado, moça, você não tem encontrado. A minha esposa estava aí, ela começou a chorar, e eu continuei pregando para ela. Eu disse para ela: breve, filha, eu vou passar, ainda vou te ver pregando, cantando. Ela começou a chorar copiosamente. Você tem que entender que se você conversou com um distanciado, ou quem não é crente, lembre-se, ele vale mais que teu salário, vale mais que teu carro. Levante a mão para adorar a Deus. Quinto retrato é o poder transformador de Jesus na vida do gadareno. Porque o gadareno encontrou Jesus nu, estava vestido, incontrolável, agora estava manso. Ninguém podia falar com ele, agora ele está falando. Diga: Jesus vai transformar a tua casa. Aquilo que é impossível se tornará possível. Vai embora, Jesus. Ele pega o barco, e quando ele está saindo para o barco, o gadareno falou: quero ir também. O William Hendricks, o Henry Gooden, eles dizem que aqui há 3 pedidos. Há um pedido dos demônios, Jesus atende, deixa nós cairmos. Há um pedido dos de Gadara: vai embora, ele vai. Mas o pedido do gadareno transformado é: deixa eu ir. Jesus: não. Os demônios podem cair no abismo, os gadarenos podem me expulsar de Gadara, mas você não pode ir. Por quê? Volta para a tua casa, para a tua família, e fala o que Jesus fez por ti e como teve misericórdia de ti.
vestido, perfeito estado, cantando: o sangue de Jesus me lavou, o sangue. É para ele voltar para casa, mas ele começa por Decápolis. E quando alguém olha e fala: é o gadareno, cuidado, diz: calma, já não sou mais aquele homem. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Mas eu termino dizendo: o gadareno vai passando, e os demônios que não morreram com os porcos estão dizendo: o gadareno está passando de novo. Aí um demônio fala: não mexe mais. Por quê? Quem está nele é maior do que nós. Levante a mão. Sabe o que é lindo da igreja? É o camarada que era viciado na boca e dava carne da manhã para comer, para usar droga. Agora passa na mesma boca e o cara fala: olha, quer cheirar? Obrigado. Por que você não quer? Eu comi uma coisa melhor que as drogas. Jesus de Nazaré. O viciado na prostituição passa na bodega, a mulher cruza as pernas e fala: vem. Obrigada, dona menina. Eu fiquei feia, não é bonita. Eu perdi o meu perfume, não, teu perfume é bom. E por que tu não me quer? Tem uma coisa melhor que o prazer que você me oferece. Jesus de Nazaré. Levante a tua mão que eu vou dizer que o quinto retrato é: Jesus tem poder para transformar Cuiabá. Jesus tem poder para transformar a tua família. Levante a tua mão que eu profetizo e termine essa mensagem de Deus para teu coração. Jesus está dizendo para a igreja: levante a mão que eu opero. Ora nas esquinas, que eu vou andando na frente. Quando tu vier caminhando para a igreja, vai profetizando para as ruas: salvação, salvação, libertação, transformação. Abre bem a tua boca agora, crente, porque agora não é tempo de crente meia boca. Crente que vem para a igreja, cruza as pernas e fala: vou dar só 5 glória a Deus porque isso é ético. Meu filho, 5 glória a Deus não vale nada para você não. Está na hora de abrir a boca, babar. Abre, 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 abre. Abre. Abre, abre. Por 60 segundos, enquanto você abre a boca, vai descer o renovo sobre a tua casa. Desce cura. Estou dizendo pela palavra de Deus que Jesus está entrando com providência. Eu estou pregando o evangelho que cura, o evangelho que liberta. Não, parece que eu estou pregando para pessoas que não estão me ouvindo. Abre a tua boca, porque o culto não termina sem que Jesus entre com providência na causa. Cadeias do inferno caem por terra hoje. Frieza de Satanás cai por terra hoje. Pensamentos contrários caem por terra hoje. Na autoridade do nome de Jesus. Traz a vida ao sepulcro. Domínio.
nós tem alguém que quer aceitar Jesus, reconciliar, receber o Senhor como Salvador, ainda é tempo. Jesus quer mudar a tua vida. Alguém nesta noite deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ainda tem tempo. Enquanto os jovens que querem noivar-se se aproximem aqui do altar, glória a Deus, jovem Valtemir Castanheira e a jovem Tamara dos Santos Flausiano. Se tiver alguém, venha. Meus irmãos, em tempo, queremos apresentar a carta de mudança do irmão Tiago do Nascimento de Almeida. Nosso irmão esteve em Tangará da Serra, mas aí com a carta ainda de Cuiabá, setor Pedregal. Os irmãos querem, cadê ele? Tiago, irmão, José. Os irmãos querem recebê-lo? Bem-vindos em nome do Senhor. Olha que coisa linda. Um casal está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Quem pode dar glória a Deus? Se tiver mais uma vida para Jesus, venha, porque Jesus quer salvar e perdoar teus pecados. Também carta de mudança do templo sede para essa congregação. Apresentamos com alegria o presbítero irmão Fernandes Ferreira da Silva e sua esposa irmã Vanessa Azevedo Santos e seu filho Gabriel Fernandes. Cadê a irmã? Cadê a irmã? Está ali, glória a Deus. A irmã irmão Fernandes e a irmã Vanessa e o Gabriel. O Fernandes é uma bênção de Deus, já o conheço, já servimos a Deus junto ali no setor Cochipó. E agora Gabriel, glória a Deus, para nós uma alegria. A igreja quer recebê-los bem-vindo como membro desse setor, que diremos bem-vindos em nome do Senhor. Vou pedir para o nobre companheiro dar um abraço nele, e vou pedir para a irmã Fátima dar um abraço na irmã Vanessa, vou pedir para o João dar um abraço no Gabriel, de bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem pode dar glória a Deus por estas vidas, diz glória a Deus. Pastor Wesley, ora por eles. E os irmãos ainda permaneçam de pé, e nós vamos fazer o noivado. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor por essas vidas que estão se entregando aos pés do Senhor Jesus. Aleluias. Há mais alguém que quer aceitar a Jesus? Tempo oportuno. Aleluias. Venha correndo receber o Senhor Jesus. Oremos nesta hora. Pai bendito, Deus de poder e de misericórdia, queremos te apresentar, Senhor, este casal. Também, Senhor, se porventura houver alguém na live nos assistindo, Senhor, que também quer entregar a sua vida, ou já tem se manifestado entregando a sua vida, quero apresentá-los também nesta hora. Perdoa-lhe os seus pecados, Senhor. Escreve para eles, ó Deus, uma nova história. Pai querido, e o nome no livro da vida. Pai querido, traga o anel, Senhor, a aliança, o pacto, vestes novas, Senhor, novos rumos novamente, Senhor. Pai querido, novo homem, nova mulher. Estende as tuas mãos, Senhor, dê bênção de vitórias e o perdão dos seus pecados. É o que nós te pedimos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus.